Vibe Mundial FM. Hoje o nosso programa vai se tratar de ovário micropolicístico ou cisto de ovário. Então, nessa primeira meia hora do programa, eu vou falar de cisto de ovário. Para quem não me conhece, sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, pratico a medicina chinesa. Estou aqui na rádio Vibe Mundial há 24 anos esse ano e sempre aí levando para vocês informações úteis sobre vários tipos de sintomas, sinais e tratamentos sob o ponto de vista da homeopatia e da medicina chinesa. E hoje o tema é um tema que eu ainda não havia falado, talvez por distração minha, né? No meu canal do YouTube, vocês podem visitar a doutora Ana Clélia Matos no YouTube, vocês vão ver mais de 120 vídeos de vários tipos de doença, tem as plantas medicinais do meu canteiro de ervas medicinais, tem bastante dicas lá para vocês. Mas o ovário micropolicístico ou cisto de ovário são coisas diferentes, eu já vou explicar a diferença. É um distúrbio hormonal muito comum nas mulheres, né? Nós mulheres temos 2 ovários e quando nós nascemos, nós já nascemos com os óvulos dentro dos nossos ovários. Uma bebezinha, quando nasce, já tem uma quantidade de centenas de óvulos, milhares de óvulos dentro de cada um dos ovários, direito e esquerdo. Então, esses ovários vão produzir hormônios na fase da adolescência. A partir desse momento, pode existir o desenvolvimento de folículos ovarianos. Todos os meses, nós mulheres, na idade fértil, nós desenvolvemos ou no ovário direito ou no ovário esquerdo um folículo, um amadurecimento de um óvulo que poderá ou não ser fecundado, né? Que a mulher poderá ou não engravidar. Então, todos os meses nós vamos aumentar um folículo, fazer um cistozinho na metade do ciclo menstrual, que é em torno do 14º ao 16º dia, e aí esse folículo vai arrebentar, o óvulo vai sair de dentro do ovário e vai para dentro das trompas, e ele fica ali quietinho esperando a fecundação. Se houver um relacionamento sexual, o espermatozoide encontra o óvulo dentro da trompa, faz o ovo e esse ovo até o 9º dia ele caminha até o útero e se implanta no útero, ou não. Se não houver fecundação, o óvulo caminha e sai pelo útero na menstruação. Né? E a mulher não percebe porque eu estou falando de tudo muito microscópico. Calcula-se que de 20 a 30% das mulheres hoje têm um ovário micropolicístico. O que quer dizer micropolicístico? É um ovário cheio de microcistos, cistos de aguinha ou de muco, mas são vários e bilaterais nos 2 ovários. É como se naqueles períodos, naqueles anos, a mulher quisesse ovular todos aqueles folículos. Todos aqueles folículos, eles se hipertrofiam no sentido de propiciar uma ovulação maior. Só que isso acontece por algum desequilíbrio. Com certeza, aquelas pequenas bolsinhas que se formam no ovário se formam por um motivo, e eu já vou falar as causas, é um motivo de desequilíbrio. Apenas 10% das mulheres que têm ovário micropolicístico vão desenvolver sintomas. 20% não desenvolve sintomas, nem percebe que tem. E qual seria a diferença entre um ovário micropolicístico e um cisto único de ovário? São situações completamente diferentes. Muitas vezes a mulher pode ter um cisto no ovário por endometriose, um cisto no ovário só por uma inflamação momentânea do ovário ou alguma irritação no peritônio e que acaba atingindo o ovário. Pode passar alguns meses com um cisto no ovário e depois ele vai desaparecer sozinho. O ovário micropolicístico é uma patologia diferente, porque acompanha desequilíbrio hormonal.
A idade, você pode ter mulheres com ovário micropolicístico desde a época da adolescência até mais ou menos 40 anos de idade. Após os 40 anos de idade, esse índice de micropolicistos desaparece. O ultrassom faz o diagnóstico é clínico pelos sintomas, que são. Quais são os sintomas? A menina jovem, a jovem mulher começa a sentir que começa a nascer pelos. Pelos aonde? Pelos nas mamas, no bico do seio, pelo no rosto, pelo no abdômen, pelos, né? Pelos além do normal. Começa a ganhar peso, né? Começa a engordar. E tanto o ovário micropolicístico pode levar ao hiperinsulinismo, uma quantidade grande de insulina na circulação e levar ao aumento de peso, quanto o aumento de peso piora o cisto de ovário. Então, é um ciclo que tem que ser quebrado. Acne, né? As espinhas no rosto. Quantas mulheres falam, nossa, doutor, eu tenho ovário policístico, olha como é que fica o meu rosto. O que mais incomoda a elas são as espinhas, né? Porque aumenta a produção do óleo das glândulas, né? Das glândulas sebáceas que existem no nosso corpo, principalmente no rosto. O ovário micropolicístico dificulta a mulher a engravidar, leva a um certo grau de infertilidade, queda de cabelo, começa a cair muito cabelo, começa a aparecer espinha no rosto, começa a ganhar peso. Tem que se desconfiar de ovário micropolicístico, buscar um tratamento ginecológico, fazer os exames, dosagem dos hormônios e o ultrassom pélvico ou transvaginal. E muitas vezes leva a depressão, até porque a mulher se sente feia, né? Começa a engordar, ter espinha no rosto e aí começa a ficar deprimida. Quais seriam as causas, né, dentro da medicina ocidental para um ovário micropolicístico? Falha, é uma falha no sistema de enzimas ovarianas que são necessárias para a produção dos hormônios, dos estrogênios. Então, existe uma falha, e muitas vezes essa falha pode vir desde o hipotálamo, né, que é uma glandulinha que fica dentro do cérebro, também na hipófise, e depois se manifesta no ovário, ou um desequilíbrio das suprarrenais, que também produz hormônios sexuais. Então, uma falha nesse eixo hipotálamo-hipófise pode fazer uma diminuição da produção de enzimas ovarianas na cadeia bioquímica que levariam à formação dos estrógenos, e começa a cair a produção de estrogênio. E começa a aumentar a produção do hormônio testosterona masculino. Então, existe uma inversão nas funções, principalmente das glândulas adrenais, que são as suprarrenais. E é um desequilíbrio. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, doutora, que isso acontece? E assim, na medicina, a gente sempre, na medicina que eu pratico, né, que está ligada à homeopatia, medicina chinesa, a gente sempre busca uma questão emocional. Do ponto de vista emocional, são mulheres inseguras, indecisas, que ficam, eu vou, não vou, eu faço, não faço, eu quero, não quero. Pessoa que pensa, se preocupa demais, muita preocupação, excesso de responsabilidade e falta de ação. Acaba não fazendo, não decidindo, não acontecendo. Muitas mulheres com conflitos de medo, né? Um medo de errar, de falhar, de não ser suficiente na relação com o homem. Mulheres que têm medo por algum motivo de não conseguir engravidar. Então, na medicina germânica, o Dr. Hammer dizia de aumento de vários folículos no sentido de garantir que vai acontecer uma gravidez. E no fim não acontece, né? Porque não acontece. Relatos de mulheres com maridos imaturos, emocionalmente imaturos, e que elas não têm confiança nesse homem se tornar pai. Então, elas dificultam o processo da gestação, acabam ficando inférteis, né? Então, mulheres controladoras,
né? Mulheres controladoras acabam desenvolvendo ovário policístico, mas no fundo o controle vem do medo e o medo vem da insegurança e das indecisões que estão no nível inconsciente. Tudo isso tem que ser trabalhado. A gente está aqui, na verdade, para desenvolver ao máximo o nosso autoconhecimento, termos contato conosco para poder sentir o que realmente eu estou, ser sincera com você mesma, né? Realmente, no fundo, o que eu estou sentindo, do que eu estou tendo medo, eu estou insegura pelo quê? O que aconteceu? Isso me remete ao quê? O que aconteceu lá na minha infância, nos meus relacionamentos, que fazem eu ficar com tanto medo de engravidar, ou com tanto medo desse meu parceiro, de eu fazer uma gravidez e um filho sozinha. Muitas coisas acontecem. Ou na idade da adolescência, né? Insegurança com o corpo, a insegurança de se achar feia, se achar inadequada, de ir para a escola achar que a amiga é mais interessante, que é mais popular na escola, que chama mais a atenção dos meninos da escola do que ela. E aí ela vai se fechando, se sentindo insegura, inadequada. E essa inadequação acaba levando a insegurança extrema e ao ovário micropolicístico. Tratamento, né? Então, numa menina jovem, uma menina aí de 15 anos, 16 anos, em geral, elas desenvolvem um pouco de obesidade, né? E o fato de conseguir emagrecer vai ajudar muito a controle dos hormônios dela. Vai ajudar a construir mais estrógeno e diminuir a testosterona. E muitas vezes a ginecologista vai usar a pílula anticoncepcional. E aí opera um milagre. Elas se sentem muito felizes porque a pílula já logo enxuga a acne, elas já se sentem melhor, né? Começa a menstruar de uma forma organizada, porque o ovário micropolicístico causa uma irregularidade menstrual, né? Fica um ciclo mais longo ou mais curto, ou não vem, passa meses sem descer a menstruação, né? Então a pílula ela regula a menstruação, diminui os pelos, diminui a acne. Quando o ovário micropolicístico está causando a infertilidade, muitos ginecologistas usam o clomifeno, que é um indutor de ovulação. Quer dizer, apesar de ter um monte de folículo desenvolvido, nenhum solta o óvulo. Então, o clomifeno vai fazer pelo menos um ou mais de um, às vezes mais de um, e aí vem o caso dos gemelares, né, a serem expelidos, né. Também existem tratamentos com gonadotrofinas, com outros tipos de hormônio, de você inibir completamente a menstruação da mulher e com isso os folículos diminuem. E nos casos mais extremos, hoje com a laparoscopia se faz cauterização dos cistos no ovário, mas isso tem que ser feito por um médico bastante experiente. As mulheres que têm história crônica de ovário micropolicístico, existem estudos que mostram que na menopausa, já quando nem existe mais os micropolicistos, elas podem ter problemas cardiovasculares, com uma maior frequência. O controle do peso é importantíssimo no ovário micropolicístico, né? Tentar fazer uma dieta e emagrecer. Pode ser feito laser nos pelos, principalmente nas meninas que têm o bigode, que têm pelos demais no corpo, em locais indesejáveis, né? Elas têm muito complexo disso, pode ser feito laser para não deixar esses pelos crescerem. Muito importante a atividade física, 30 minutos pelo menos 5 vezes por semana. Isso vai ajudar a perder peso e vai ajudar a melhorar a autoestima e a depressão. Vibe Mundial 95,7